Boa Boa tarde, tarde. pessoal. É um prazer estar palestrando, fazendo um webinar aqui na Zug, né, sobre o item que eu adoro, que eu já trabalho há mais de 10 anos com automação. E quando a gente fala de automação, a gente está falando de produtividade, eficiência operacional. E ultimamente a gente está falando de resiliência também, né? Quem esperava que a gente ia passar pelo que está passando ultimamente, né? Bem, meu nome é Alberto Arruda de Bem, eu sou Tech Sales na IBM, na frente de automação. E a ideia é a gente trocar algumas informações aqui, como a Rose comentou, fique à vontade para postar dúvidas no chat, que depois, ao final, aí a gente vai responder e vai trocar uma ideia no final da apresentação, tá? E quando a gente fala de hiperautomação nesse novo modelo, né, parece que os institutos de pesquisa tinham uma bolinha de cristal, né? Por exemplo, o Gartner publicou no final de 2019, em outubro de 2019, que o principal desafio de TI para as empresas em 2020 seria você trabalhar com hiperautomação. E o que é essa hiperautomação de fato, né? É você poder trabalhar com componentes de RPA, né, de robôs de automação, junto com suítes de IBPMS, né, Intelligent Business Process Management System, que são os componentes chaves para a hiperautomação. Como que você vai ser mais eficiente nesse novo modelo, né? Como que você aplica a inteligência artificial nessas ferramentas, nesses modelos, modelos de machine learning também para colaborar com teus profissionais e ter melhor produtividade e eficiência. Por que que eu preciso delegar uma tarefa repetitiva para uma pessoa, né, se eu consigo hoje em dia automatizar isso até para ela ser mais eficiente e deixar ela disponível para outras tarefas que agregam mais valores, né? E falando até em tendência, Instituto de Pesquisa, a McKinsey também publicou, em maio de 2019, um novo modelo, que as empresas deveriam buscar um novo modelo operacional para resistir à disrupção. E a gente viu agora em 2020, né? Quem não estava preparado, quem não tinha as ferramentas disponíveis, os modelos de trabalho disponíveis nesse modelo remoto, né? Sofreram ou até fecharam várias empresas nesse modelo, né? E aí as empresas elas têm que estar aptas para tratar esses disrupções com rapidez e eficácia mais rápido do que os concorrentes, né? Se eu não fizer, outro vai fazer na minha frente, né? E aí eu vou ter que correr atrás. E quando a gente fala de hiperautomação, a gente está falando basicamente de algumas atividades, tá? A gente está falando de automação do seu core, né? Você pegar aqueles teus processos tradicionais, papéis, fichinha de um lado para o outro, outros modelos, e você digitalizar esse teu trabalho e fazer gestão dele. Depois que você passa por essa etapa de digitalização, é uma jornada, tá? Você começa a aplicar, por exemplo, inteligência artificial e machine learning para você aplicar modelos mais produtivos, mais eficientes na tua operação. E quando você fala de modelos eficientes, a gente está falando de RPA, né? Por exemplo, e o conceito Digital Worker, para ampliar a tua força de trabalho. Você trabalhar a pessoa, o ser humano tradicional, junto com modelos de automação para acelerar e ser mais eficiente no teu processo. Eu tenho até um exemplo de Digital Worker, até para a gente trazer isso mais para o mundo real, né? Pensando num profissional digital, que o Gartner chama de digital twin, né, o gêmeo digital dentro da empresa, você imagina que um profissional com uma série de tarefas, né, por exemplo, de um operador de financiamento, que ele tem que ler, processar pedidos, aprovar, reunir informações para obter detalhes da transação, a situação financeira de quem que está pedindo, né? Todo esse trabalho estritamente operacional, você tem o conhecimento do ser humano para você poder utilizar a escutativa, a compreensão desses dados, persuasão na conversa, no relacionamento interpessoal. E tem algumas tarefas que a gente consegue delegar para um profissional digital, né?
um digital worker, como o Gartner até comenta, né? Tarefas, por exemplo, de ler caixas de e-mail, extrair dados relevantes desse conteúdo. Eu posso aplicar aqui, por exemplo, o Natural Language Understanding, o NLU, para entender esses conteúdos não estruturados ou estruturados e extrair as informações necessárias para minha decisão. E essas decisões também eu posso ponderar ela como hoje muitas vezes a gente vê isso de decisões dentro da cabeça das pessoas, né? Ou dentro de códigos de programa, hard code lá escritos na pedra, que toda alteração é complicada, né? Você tem um tempo, se aquela pessoa fica doente, se ela se ausenta, para a gente extrair isso daí. Então, eu tenho mecanismos para tratar essas decisões de forma organizada, né, com governança, para interagir esses processos com um profissional ser humano, né, para ele ser mais eficiente. E aí eu consigo essas tarefas, por exemplo, digitais, delegar totalmente para esse profissional digital, esse digital twin, como fala o Gartner, né, o irmão gêmeo dentro da organização. E como você vê isso dentro da plataforma da IBM, né? A IBM pegou todas essas características de informações até para você ser mais eficiente, né? Eu tenho desde o modelo de captura, né, de uma plataforma integrada, de captura de dados. Aqui eu me integro, por exemplo, com o Watson para fazer reconhecimento de documentos não estruturados. Eu posso me integrar aqui com outras ferramentas de repositório para me armazenar esses documentos. A gente sabe que hoje em dia eu posso, a legislação já permite eu descartar o documento físico, né, o papel, que só fica juntando local físico, né, que é mais um item de eficiência operacional. Eu tenho que reservar um local físico para guardar esses papéis. Eu consigo transformar eles todos em digitais com governança, minha tabela de temporalidade desse documento também, por quanto tempo eu tenho que armazenar, quanto tempo eu posso descartar, em quanto tempo que eu preciso disponibilizar isso daí de uma forma online, por exemplo, numa mídia mais rápida, num disco mais rápido. Então, eu tenho toda a questão de gestão desse conteúdo corporativo, até para interagir junto com as aplicações, por exemplo, do legado do cliente. Eu tenho um motor de regras até para me tomar decisões, fazer simulações dessas regras, trazer também num conceito de escrita natural de regras, até para uma pessoa de negócio poder escrever esses modelos. Tenho toda a questão de gerenciamento do workflow das minhas atividades. Eu posso ter atividades que precisam armazenar um conteúdo ou um conteúdo iniciar um processo. Um processo, por exemplo, de reclamação numa central de atendimento, por exemplo. Na hora que chega um e-mail, chega um pedido, desculpa, automaticamente eu posso iniciar meu workflow, meu case, para armazenar esse conteúdo até para ser acompanhado e ser feita a gestão desses dados. E aí eu posso integrar também, por exemplo, com RPA. Aquela determinada atividade do meu processo, eu posso chamar um robô externo para interagir, por exemplo, com um sistema, o SAP, por exemplo, um sistema legado da empresa, até para mim ter uma visão de 360 graus das minhas operações, né? E quando eu falo de visão das operações, eu estou falando basicamente de inteligência operacional. Eu coletar todos esses dados, poder armazenar dentro de um repositório de informações, aplicar modelos de machine learning, inteligência artificial e retroalimentar o meu processo para ser mais eficiente, né? Então, eu sempre brinco com as pessoas, na hora que eu estou mostrando aqui o Cloud Pak for Automation, né? Nossa plataforma para automação, isso daqui é como se fosse uma caixa de ferramenta, né? Dependendo do teu estudo de caso, do teu caso de uso, você pode usar, por exemplo, só o RPA ou o RPA integrado com um motor de regras para o robô tomar decisões de qual que é o processo que ele vai fazer. Esse processo ele pode interagir com documentos também para você armazenar, disponibilizar isso para ser acompanhado.
Então, toda essa parte de informações aliadas à parte de modelagem do teu processo e a governança desse processo, dentro da plataforma a gente também tem o conceito do Process Mining, para você fazer a descoberta de processos, entender onde estão teus gargalos, ele analisa resultados, extrai resultado de softwares, de processos manuais e propõe um modelo de processo para você ser mais eficiente, né? Depois a gente vai descer um pouquinho o nível de mais dessas ferramentas e as capacidades que ela tem e como que a gente se integra também com outros ambientes, né? Imagina todo esse ambiente com você trazendo uma experiência única para o seu cliente, né? Através de disponibilização de aplicativos, né? Interfaces únicas para poder trabalhar. O conceito do digital worker, né? Que eu defino tarefas aqui para ele, por exemplo, para executar uma task, para uma regra. Ou se você quiser consumir também como serviços, né? Automation Services, você tem as APIs para chamar e fazer integração com a plataforma. E um dos nortes que nós estamos seguindo dentro da IBM, né, é você não ficar preso em nenhum modelo de trabalho. Você poder trabalhar essas ferramentas, essas capacidades dentro de uma cloud pública, por exemplo, uma IBM Cloud, uma Azure, uma AWS, uma Google Cloud, ou você trabalhar totalmente dentro da sua casa, né, on-premises, ou você trabalha com conceito híbridos, né? Metade de algumas capacidades você trabalha dentro da sua casa e outras você coloca na nuvem, até como SaaS, para você trabalhar essas atividades como software as service. Então, essa aqui é uma visão da minha caixinha de ferramentas de como que eu posso utilizar para alcançar a minha eficiência operacional. E quando a gente fala aqui das funcionalidades, das nossas capacidades, vamos falar um pouquinho da parte de digitalização, né? Captura de documentos, né? Eu tenho um conceito que a gente fala que eu posso adquirir conteúdo de várias fontes, scanner, e-mail, celular, sistema de arquivos, repositórios de conteúdo, até para mim iniciar meu processo de captura de conhecimento. Eu tenho toda a questão de classificação desses documentos automaticamente, extrair esses dados através, por exemplo, de máquinas de aprendizagem, machine learning, para aprender o comportamento dos documentos, né? A gente tem uma gama enorme de características, de layouts de documentos, que eu consigo treinar o meu modelo para ser o mais efetivo possível. E você poder entregar esse conteúdo, por exemplo, num repositório, numa pasta, num próprio sistema, por exemplo, eu injetar esse conteúdo que eu digitalizei dentro de um aplicativo até para iniciar um processo, por exemplo, tá? Então aqui é uma visão das capacidades de captura e aí eu começo a aplicar, por exemplo, inteligência artificial nesse conteúdo, tá? Eu treino o meu modelo, como eu tinha comentado, de classificação de documentos através de grau de assertividade, né, daquele conteúdo. Se essa capacidade aqui, na hora que eu treinei o meu modelo de machine learning, passo uma quantidade de documentos e treino ele para fazer a extração automaticamente de que a gente chama de key, é a chave e o conteúdo de cada uma das informações, até para uma visão de uma área de negócio poder fazer isso daí automaticamente. Ele poder jogar as informações, colocar os documentos dentro da ferramenta e você poder extrair esses dados que a gente comenta aqui através de um design no code, né? Não tem codificação nesse momento. Então, todas essas capacidades que a gente coloca até da hiperautomação, que eu vou juntando o modelo tradicional com modelos de inteligência artificial. E quando eu falo de digitalizar o conteúdo, depois eu tenho que armazenar isso, guardar meu conteúdo dentro de estruturas, né, para mim ter uma governança. Eu tenho que tratar também a questão da privacidade, né? A LGPD está aí. Então, tem documentos que eu tenho que definir toda a questão de privacidade, metadados. Quem que pode acessar aquele documento, em que momento que pode, quando que pode. Então, eu defino também a minha estrutura de governança e de segurança desses dados. Toda a questão de colaboração de conteúdo. Eu posso trabalhar com o conceito de uma federação de repositórios. Vamos supor que vocês
tenham vários repositórios, um SharePoint, um outro repositório, documento, de armazenamento de documento, eu consigo federar esses documentos para ter uma visão única da minha governança, né? E a gente sabe que o número de conteúdo que o mundo tem gerado ultimamente, né? As empresas acabam até se perdendo para localizar conteúdo, fazer pesquisa e reconhecimento. E toda a questão de governança, como que eu tinha falado, do ciclo de vida, né? Minha tabela de temporalidade de documentos. Quando que eu posso descartar esse documento? Eu atendo várias empresas, a gente tem conversado com várias empresas, até modelos, até nesse novo modelo normal, que a gente pode chamar assim, muitas empresas não estão tendo acesso, não tinham acesso ao seu conteúdo físico, né? Então, eles tiveram que tratar de implementar processos, projetos de digitalização desse conteúdo para deixar disponíveis para as pessoas continuarem o seu trabalho normal, né? E quando eu falo de digitalização de conteúdo, eu tenho várias fontes que eu posso trabalhar conteúdo, né? A gente tem o conteúdo de toda forma hoje, estruturado, não estruturado. Nós temos adaptadores, por exemplo, para a gente plugar com Salesforce, para você armazenar os repositórios dentro de uma gestão corporativa. Conectores para SAP, arquivos. Eu tenho o conceito, por exemplo, de eu armazenar dados, por exemplo, eu ligo um adaptador dentro da máquina da pessoa e todo o conteúdo que ela está gerando, automaticamente ele está sendo sincronizado com o repositório, até para fazer a gestão e distribuição desses dados, tá? De uma forma automática. E tem a novidade que foi disponibilizada faz pouco tempo, eu integrar também a parte de gestão de conteúdo de vídeos, tá? Eu poder administrar os meus vídeos dentro da mesma solução. Eu atendi, acho que faz 2 semanas, um cliente que ele tem alguns YouTubers que ele contrata até para divulgar o produto dele, tá? E aí ele estava com dificuldade para fazer a gestão dessa série de conteúdos que estão disponíveis. Então, ele está disponibilizando também dentro do FileNet esse adaptador para você pegar esse conteúdo, colocar legenda nele automaticamente e fazer pesquisa dentro do vídeo até para fazer reconhecimento. Dentro dessa capacidade, a gente está usando uma das funcionalidades do Watson, por exemplo, que é o Speech to Text. Ele extrai o conteúdo e aí transforma em texto para ser pesquisável. Então, são várias capacidades que a gente vai aprimorando a nossa eficiência e a nossa governança. Quando a gente fala de governança, né, de gerenciar o trabalho, a execução das tarefas, a gente está falando aqui do workflow. Eu tenho um modelo que eu tinha comentado lá de process mining, que eu posso fazer descoberta do meu trabalho, do meu processo. Uma coisa que a gente sabe que é muito chato na hora que você vai levantar um processo na hora dentro de uma empresa, um processo cross-departamentos, por exemplo, que eu vou levantando esses dados, mapeando esse processo, por exemplo, numa notação BPMN, até para mim depois começar a fazer a implementação e execução desse ambiente sobre o modelo controlado, né? Então, dentro da ferramenta de workflow, eu tenho o ambiente design para você desenhar esses workflows e com o Process Mining, né, com ferramentas de descoberta de processos, eu vou acelerar esse meu modelo de discovery de atividades e processos para mim poder agilizar a execução. Na hora que eu modelo um processo, a hora que eu testo ele, vou executar, a hora que a gente volta, aquele processo já mudou. Então, tem toda essa dinâmica de gestão de processos, né, que a gente tem que ficar sempre de olho, né? E aí, quando eu falo de monitoração, de olhar como está sendo executado, eu tenho que ver se eu estou atendendo os SLAs, os acordos de nível de serviço que eu fiz com os meus clientes internos ou externos. Eu tenho que fazer pesquisas até para mim poder localizar gargalos nesses processos, até para propor uma melhoria, né? Eu implemento um processo como um as-is, como ele é hoje, faço um desenho to be e vou melhorando com o ciclo lá do PDCA.
Tenho questões aqui de você poder trabalhar tanto num desktop quanto no mobile. Então, eu tenho que ter modelos de interfaces responsivas para poder atender esse trabalho. Preciso fazer integração com sistemas também, né? Alguma dessas atividades, por exemplo, eu posso chamar uma transação do SAP, por exemplo, para pegar dados ou retornar dados. A próxima atividade poderia ser um robô também, para depois que ele faz uma atividade, ele inserir dados diretamente no SAP também, para você ser mais eficiente, né? Então, a ideia é a gente ter uma visão holística de todos os processos, até para mim fazer governança, né? Toda governança de processos, de versões, versionamento de aplicativos. E aí eu começo a aplicar também inteligência artificial nessas tarefas, né? Nós sabemos que as pessoas têm capacidades diferentes, características diferentes. Quando eu trabalho com o modelo, por exemplo, de um workflow tradicional, eu vou jogando tarefas dentro de uma lista de atividades e essas pessoas vão pegando as tarefas para trabalhar. Eu consigo aplicar aqui modelos de qual a tarefa que é mais recomendada para determinada pessoa, determinada característica de pessoa. Que a gente comenta que dentro da IBM a gente tem um termo que é Next Best Task. Qual que é a melhor tarefa para aquele profissional, para ele ser mais produtivo? Então, de acordo com a pontuação da habilidade dele, o desempenho que ele teve em tarefas, eu pego as características daquele processo e direciono essas tarefas para ele, para ser mais eficiente também, dentro da minha avaliação de resultados. Tá? E aqui eu estou aplicando também inteligência artificial e modelos de machine learning, né? Estou aplicando no conceito de hiperautomação, sendo mais eficiente. Um outro modelo aqui de automação de decisão também, esse daqui é uma das capacidades. Eu fiz até uma apresentação agora de manhã para uma grande empresa também, que todo o processo dele de negociação, de análise de crédito, ele fazia através de planilhas Excel e fazia consultas, por exemplo, em sites externos para pegar dados, balanço, Serasa, SPC. Então, a gente trouxe para dentro do motor de regra todas as condições da planilha dele, com governança desses processos, né, dessas atividades, até para você fazer um mapeamento de processos de regras. E eu posso escrever essas regras também numa linguagem natural, como se fosse a gente raciocinando mesmo, né? Se tal coisa, faça tal coisa. Aqui está uma versão em inglês, nós temos a versão também em português para você escrever as regras de forma natural. Como eu tinha comentado, né, todo modelo de decisões aqui no Code, né, ferramentas gráficas para você ter uma visão dessas tuas interações de regras, todo modelo de simulação desse conteúdo. Eu posso delegar, por exemplo, uma área de negócio, alterar essas regras com modelo, isso aqui é bem próximo, você pode ver que é bem próximo ao modelo de uma planilha Excel, tá? Ele pode alterar essas regras, fazer testes até do novo modelo de regras e passar para uma área de TI, por exemplo, para publicar isso com versionamento dentro do ambiente de runtime, até para mim poder acompanhar como que está a execução dessas novas regras. O versionamento dessas regras, por exemplo, uma determinada regra vai ser iniciada e assim toda a questão de governança e perfil de quem está executando esses modelos de regras, tá? Então, aqui ele dá uma visão de governança também do modelo que eu consigo extrair que muitas vezes está na cabeça das pessoas para dentro do modelo que a gente chama de prescritivo, né? Que você define as regras e posso fazer governança nesse processo. E aí, de novo, agora eu vou aplicar inteligência artificial também nas minhas regras, tá? Então, aqui dentro das minhas regras prescritivas, que eu tinha comentado, né? Se determinado item é baixa e o solicitante for Platinum, por exemplo, eu tomo a decisão. E agora eu consigo colocar também modelos preditivos dentro meu motor de regras.
Eu faço a integração, por exemplo, com o Watson, ou outros open sources de machine learning, para você chamar essas regras preditivas e ele te dá, por exemplo, a propensão de uma determinada condição. Eu consigo ter a visão desses dados integrados até para me ajudar na decisão de forma preditiva, né? Usando modelos de machine learning nesses ambientes. Aqui, de novo, né, o modelo aqui de analistas com conceito de low code, né, pouco código, pouca codificação, eu poder ampliar as minhas decisões baseadas nesse conceito de regras preditivas para mim ser mais assertivo no meu resultado também. Muitas vezes a gente vê de regras, por exemplo, que estão na nossa cabeça, mas aí a hora que a gente passa por uma determinada pessoa, por exemplo, ele começa a trazer aquele histórico, oh, mas vocês lembram que determinado processo, com determinada condição, aconteceu tal coisa? E aí você consegue trazer essas informações para esses modelos preditivos para te ajudar até na assertividade desses itens, tá? Toda a parte de framework extensível, né? Toda plataforma ela está disponível via APIs para você publicar dentro do API Managing, para você fazer a gestão desses processos, desses serviços com uma visão corporativa, ou você também colocar ele dentro de um barramento que você tenha. Por exemplo, se você já tiver um barramento dentro da tua empresa, você consegue plugar esses modelos, né, das capacidades dentro do teu barramento para poder ser mais assertivo e poder atender as necessidades de todas as áreas de negócio. Tem um item que eu estava até conversando ontem com um cliente sobre quando a gente fala de modelagem de processos, aplicar regras, né? Tem muitas iniciativas que a gente fala que são pontuais dentro de determinados departamentos, determinadas áreas, e é importante a gente ter uma visão holística até para reaproveitar esses modelos para outras oportunidades dentro da empresa, né? Então, a importância de eu ter, até para mim ter uma cadência de automação, eu trabalhar com um conceito que a gente chama de COE, né? De centro de excelência, até para você poder incrementar o uso desses modelos, né, constantemente, né? Você implementa um modelo de automação, depois você pega esse modelo, entende o resultado dele e faz outros ciclos de melhorias contínuas. Porque muitas vezes a gente vê iniciativas departamentais e aí você não tem um ganho para a empresa como um todo, tá? Aqui um item importante que tem também é o nosso RPA, né? Toda a parte de plataforma de automação. A IBM adquiriu, acho que faz 4 meses, em julho, uma empresa nacional, né? Para a gente é um orgulho danado, uma empresa nacional fazer parte da solução, da suíte de automação, que é a ferramenta da WDG de automação de robôs, né? Para mim fazer a implementação de RPAs. E dentro das capacidades que ela tem disponível, uma que a gente tem visto e conversado bastante com o cliente, que é um diferencial, é o modelo de você implementar chatbots inteligentes dentro dela. Então, você tem toda a parte de integração da tua plataforma, né? Ele já tem um componente pronto para você habilitar o chatbot, ou você trabalhar com o conceito de VR, né? Que é o nosso assistente virtual, é a URA como a gente conhece hoje em dia, né? Você poder conversar com o teu digital worker, né, teu profissional digital, e dentro do RPA, dentro das tarefas que você vai automatizar, dentro você pode fazer uma chamada numa determinada aplicação de back-end
para você coletar dados automaticamente e disponibilizar também no chatbot de forma automática. Além de ter a possibilidade de você utilizar o mesmo código para você trabalhar com o chatbot, o mesmo código você usa para fazer um atendimento virtual também, o IVR, ou IVA, que é nosso agente virtual. O processo é o mesmo dentro da automação do robô. Então, eu tenho esses conceitos até para mim poder interagir com os clientes e passar informação para ser realizada uma transação no back-office. Então, todos esses conceitos, na hora que eu vou agregando, como eu tinha comentado, é a minha caixa de ferramenta que, dependendo do meu caso de uso, da minha necessidade, nesse caso, por exemplo, eu vou usar um RPA integrado, por exemplo, com um motor de regras para fazer a detecção daqueles modelos de regras, fazer a interação, por exemplo, para buscar um conteúdo para ser disponibilizado para um determinado usuário, para mostrar, fazer o atendimento automático. E, finalmente, eu posso iniciar um workflow, por exemplo, uma tarefa que eu vou precisar de tratamento humano, né, de pessoas trabalhando nessa atividade. Então, tem a junção dos dois mundos para mim ser mais eficiente também e mais resiliente, né? Eu não preciso disponibilizar pessoas e recursos de uma forma que eu não tenha gestão delas. Eu posso automatizar esses meus processos. Quando eu falo ainda de processos, é importante eu ter a capacidade de fazer toda a parte de gestão, né? Toda a parte de relatórios, de monitoração desses modelos. Eu tenho aqui que entra o conceito da inteligência operacional, que eu coleto a informação de todos os eventos que eu estou trabalhando, eu recolho informações, por exemplo, das tarefas que eu automatizei com a RPA, das minhas tarefas que eu estou acompanhando, por exemplo, com workflow de atividades, de ser humano, de processos. Eu tenho o número aqui de consultas que eu tenho na minha base documental, toda a minha questão de captura de dados. Então, eu posso coletar todos esses dados, capturar essas informações e, por exemplo, injetar dentro do ambiente, caso a empresa tenha, um data lake da empresa, para mim poder usar modelos de inteligência artificial, para mim ser mais eficiente nas minhas atividades. Então, uma plataforma que dá uma visão de ponta a ponta, até para mim correlacionar eventos, né, de várias capacidades. Eu tenho um evento, por exemplo, dentro de um chatbot, que eu tive uma solicitação, uma reclamação de um cliente. Eu relacionar esse evento até com o número de atendimento dos meus fluxos internos, das minhas capacidades internas. E aí melhorar, por exemplo, esse processo aqui está com gargalo. Eu preciso colocar um robô, colocar mais pessoas para me ajudar a ser mais eficiente. Eu tenho a capacidade de visualizar todas essas informações em tempo real, com dashboards que eu posso fazer pré-definidos de acordo com meu negócio, e dashboards que são configuráveis pela área de negócio, pelo usuário, né? Até para ele ter uma visão de como que estão as atividades dele. Quando a gente está falando aqui até de dashboards, até citar um caso que eu atendi, acho que foi no começo desse ano, né? Eu atendi uma grande empresa de locação de veículos, tá? Que eles estavam tendo um problema enorme de quantidade de infrações que os motoristas estavam causando, tá? Ele tinha uma área dentro da empresa dele razoável, tá? Com o número de pessoas que recebia as notificações de multas que os motoristas estavam recebendo. Eles tinham que identificar essas pessoas, o carro que ela estava, e lançar dentro do sistema deles até para depois distribuir a pontuação para a pessoa correta, né? E eles estavam começando a perder o prazo de atendimento dessas multas, né?
E quando você não indica o motorista, você paga em dobro a multa, né? Além de você não conseguir penalizar os motoristas corretamente, né, que fizeram as infrações. Eles estavam querendo contratar mais de 10 pessoas até para conseguir dar vazão para essas atividades, tá? E aí a gente foi conversar com eles lá para colocar a parte de captura desses documentos de multa, de infração automaticamente, né? Ele capturar esse documento automático, extrair os dados relevantes da placa do veículo, qual a data, a hora, qual que é em que momento, em qual local que foi a atuação, e a gente integrou ele com modelos de RPA, robôs, para pegar essas informações extraídas e automaticamente inserir dentro do sistema deles, que já estava integrado lá para fazer a distribuição dos pontos, tá? Então, só nessa brincadeira, o projeto se pagou em praticamente um mês até para fazer essa automação, né? As pessoas que estavam lá foram orientadas até para fazer suporte para o motorista, atendimento e assim por diante, até para a gente mostrar exemplos de capacidades razoavelmente simples, tá? Que se você olhar com uma lupa um pouco mais alta, né, que a gente fala, uma visão, por exemplo, de helicóptero e não da local, né, que você está no meio do processo, você consegue ter insights até para melhorar as suas atividades, tá? Que é o que eu estava comentando aqui. Quando eu tenho informações, eu consigo avaliar onde que estão meus gargalos para ser mais eficiente e mais efetivo, né? É como se fosse uma operação cirúrgica, né? Eu vou mexer onde que está a dor de fato, né? E para fazer isso, eu tenho que ter informações, né? Eu não consigo trabalhar sem dados, né? Quando eu falo trabalhar sem dados, aí tem uma frase do Peter Drucker que eu adoro, tá? Se você não consegue medir, você não pode gerenciar, né? Então, essas informações que eu acho fundamentais nesse novo modelo que a gente está vivendo ultimamente, cara, como que eu consigo ser mais eficiente, utilizar os recursos da melhor forma possível, né? E vocês do grupo SAP, né, cara, vocês sabem mais do que eu, até dos processos, de automação de processos, né? O SAP, ele traz uma série de melhores práticas de processos e procedimentos para as empresas serem mais eficientes, né? E aí, essa visão de hiperautomação, que é a ideia de unificar todas essas informações, todas essas plataformas, para as empresas poderem cada vez mais resistir a novos modelos que venham surgir por aí, né? Quando a gente falou até do Gartner, que ele tinha colocado aqui para 2020 esse novo modelo de hiperautomação como principal desafio, esse item eles divulgaram a pesquisa faz pouco tempo, tá? E já foi para 2021 também, ele é um dos itens de tendência para as empresas, tá? Então continua a hiperautomação para 2021, tá? Essa daqui foi uma visão, pessoal, dei um overview aí de todas as capacidades que são possíveis, tá? Até de automação, você poder pegar cenários até de modelos que afligem as empresas, né? Até de dificuldades. A gente sabe que tem muitas empresas que começam com modelo de automação e aí depois ele não consegue alcançar o objetivo ou demonstrar o objetivo que estava previsto e aí isso daí para. Por isso que é importante ter esse modelo de COI, né, o Centro de Excelência, até para você trabalhar nos processos que de fato vão dar valores para a empresa, né? Que vão ser um diferencial para poder ser mais efetivo, tá? Essa aqui foi uma visão de todas as capacidades, né? E aí eu vou... Rose, eu não sei como que está de pergunta, eu não consigo... Esse novo modelo de apresentação, a gente não consegue ver as pessoas, né? E eu não consigo acessar o chat aqui das questões também, tá? Se você quiser, Alberto, tirar do modo de compartilhamento, você consegue ver aqui o chat, Ah, legal, legal. tá? Tá. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Acho que temos duas perguntas aqui. Uma da
Simo- Simonete. Alberto, é possível para a área fiscal, por exemplo? Não sei. Oi? Não entendi. Tem uma pergunta da Simonete, não sei se ela está aqui, se ela poderia explicar um pouquinho mais essa pergunta. Ela explicou, acho que seria em algum slide que você estava. Ela perguntou se é possível utilizar algum momento aí da automação para a área fiscal. Ô, Simonete. Oi, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Sou eu. É o seguinte, é que assim, seria para a área fiscal, né? Automação de lançamento de notas fiscais, enquadramento, por exemplo, a Lei Complementar 116, quais são os impostos retidos de acordo com cada serviço, se o cara é cadastrado no CEPOM, tem essas regras da área fiscal, e eu queria saber se é possível essa ferramenta junto com o Watson. Perfeito. Ontem eu tive uma conversa, viu, Simonete, sobre esse tipo de questão que você está colocando, tá? É uma grande siderúrgica, tá? Que ele faz aços sob demanda, tá? Então, os clientes mandam diversos padrões e normas nacionais e internacionais de confecção do aço, tá? De produto. E aí, o que ele fez, tá? Essas normas são digitalizadas. A gente usa o Watson para extrair esse conteúdo dentro das normas, tá? Você imagina aquela tabela periódica de química que a gente estudou no segundo grau, né, cara? Que você extrair manganês, ferro, quantos por cento de cada componente desse daí. Eu extraio essas informações para fazer uma pesquisa assertiva dentro de um repositório, tá? Então, sim, é possível, tá? Eu tenho hoje já capacidades para fazer isso, para extrair os dados não estruturados dentro dessas normas e fazer pesquisa, por exemplo, num repositório de leis, tá? Eu fiz semana passada até uma POC com uma grande consultoria que ele tem que ficar lendo dentro do site do Banco Central todas as normas que são divulgadas, tá? Até para divulgar para os clientes deles, a ver questões tributárias, etc, tá? Eu implementei um robô para eles lá para fazer a leitura dessas regras dentro do site do Banco Central, recolher esses dados e a gente injetar dentro de modelos do Watson para extrair conteúdos de regras que foram divulgadas pelo Banco Central, tá? E aí você ser assertivo para fazer orientação para a empresa, para as empresas, né? Pra você ter uma ideia, eles tinham várias pessoas que ficavam consultando todos esses sites aí, extraindo o PDF na mão, recortando informações para mandar comunicado para os clientes deles, tá? Entendi. Vocês trabalham dentro do SAP ou só em cloud? Porque para mim é interessante se for dentro do SAP. Nós temos conectores com SAP, tá? Todas as plataformas eu consigo, por exemplo, depois eu posso até passar para a Rose alguns links aí, a gente tem uma série de APIs para fazer integração, como eu mostrei aquele caso do gestão de conteúdo, tá? Para fazer integração com o SAP. É o SAP PI, né, que é o barramento da SAP, não é? Até para fazer integração com os serviços do SAP, É isso mesmo. tá? E Assim. eu usei o SAP PI há muitos anos atrás, viu, Simone? Num caso eu trabalhava numa instituição financeira, tá? E a gente tinha que fazer integração com SAP Compras para pegar informação de fornecedor, tá? Aí eu usei o workflow com barramento para integrar com o SAP, recolher os dados e seguir o fluxo, tá? Então é possível sim, tá? Entendi, mas conexão assim, sem ser conexão, algo nativo, dentro do IDOM que eles falam, né? Ah, o addon? Dentro do SAP, IDOM você não tem. Eu preciso ver quais que a gente tem disponível, tá? Qual módulo que você usa do SAP? Eu uso Migo, Miro, é o MM, Ah, o seria MM, MM, materiais. SD, Tá, isso. tá. Eu Tem posso pesquisar. várias coisas. Pelo que eu vi você falando aí, eu posso integrar isso com várias coisas, né? Exato. Aí eu queria entender. Eu posso fazer as pesquisas até dos adapters que a gente tem para o SAP. Uhum.
Eu acho que até vale uma conversa profunda depois, com o time de sim. também da IBM junto. Isso, para entender o cenário com mais detalhes, né? Isso. Podemos marcar uma apresentação de vocês para o time meu de TI comigo. Perfeito. Você pegou meu contato aí? Peguei. E Pegou? daqui a pouco eu te mando um e-mail, Alberto, aí a gente marca. Fechado. Tá bom? Fechado, cara. Aí eu envolvo, a gente tem especialista do SAP aqui também na IBM, daí a gente envolve eles também até para ver as integrações disponíveis já. Tá bom. Combinado. Obrigado. Tudo bem? Beleza? Tem mais Falou, uma até mais. perguntinha aqui, acho que é a última, se o pessoal não quiser fazer mais nenhuma depois, é do Fernando. Como fazer extração de notas fiscais recebidas via link direto das prefeituras? É possível? Então, Fernando, quando você está falando de notas fiscais direta, você está falando de um arquivo eletrônico também. Eu explico melhor, Alberto, tudo bem? Legal. Beleza. Então tá bom. Hoje a gente tem um repositório que a gente já recebe de todos os fornecedores as notas fiscais, tá? Então a gente já tem ali também um sisteminha que ele já identifica alguns formatos e faz a extração para uma pasta compartilhada e até aí não tem problema para fazer a carga para dentro do sistema, tá? O problema é que a gente recebe de vários fornecedores que eles cadastram o nosso e-mail na prefeitura, eu recebo o link, eu não recebo anexo. Então, para esses casos, eu tenho obrigatoriamente que entrar nos links e aí se torna um trabalho manual para que eu faça a leitura e extração para dentro do sistema. Então, eu não consigo, de uma forma automática nesse sistema que a gente tem, fazer essa extração. Eu queria saber se existe alguma forma, ou se é possível, para quando eu receber link, e aí é um ponto importante, né? Até um ponto de segurança. Não é qualquer link que ele vai abrir. O problema é que a gente não tem, por exemplo, como para mercadoria, que eu entro num site da Cefaz. Eu tenho ali sites diversos de vários municípios, né? Então, eu queria entender um pouquinho se existe alguma inteligência nesse sentido. A gente consegue automatizar isso com RPA, tá, Fernando? O link lá, você consegue determinar o link que você recebeu. Foi até esse caso que eu falei até do Bacen, tá? O pessoal da consultoria me mandou uma série de links lá de sites que eles queriam pegar as normas, tá? Eu abro esse site, ensino o robô a fazer a pesquisa dentro do repositório e eu salvava a norma para eles como PDF, tá? Mas só um minuto, Alberto. Esse daí já é um site definido, né? Quando a gente recebe um link, a gente recebe um link único para nota específica. Então, quando eu abro, já abro a nota. Então, eu não tenho como te passar, por exemplo, um endereço, um URL fixo, que, ó, eu vou nesse Bacen e ali já tem as atualizações e eu retiro, igual você mencionou. É um link como se fosse dinâmico, só que ele não pode ler qualquer link. Essa é a inteligência, entendeu? É um e-mail que você recebe disso? Isso, é um e-mail. Assim como a gente compra qualquer produto e recebe no nosso e-mail quando a gente compra, né, material. Legal. E qual a característica, até para entender, cara, como que a gente consegue fazer isso pensando em automação, tá? Qual que é a característica que você, pessoa, Fernando, que você sabe que aquele e-mail não é um e-mail falso? Você tem alguma característica que você olha? Eu olho isso a gente consegue reproduzir, tá? Entendi. Eu vou sempre olhar o começo do URL, né? Se é de uma prefeitura, se é de, enfim. Aí vai depender muito, mas aí é uma análise individual, né? Eu não vou sair clicando em qualquer link. Então, a gente poderia, dentro do RPA, do nosso robô, fazer um treinamento também de quais os links que são ok, machine learning também para ver. Se ele não está, ele pode cair numa lista, por exemplo, uma blacklist, por exemplo. E aí sim eu faria análise manual, vamos dizer assim. Ó, caiu numa blacklist, agora você define se você vai jogar fora ou se você vai abrir. Exatamente, é possível também, tá? Se você quiser também me manda um e-mail, porque depois a gente pode conversar com mais detalhes sobre esse cenário, tá? Tá bom, perfeito. Obrigado, Alberto. Nada. São essas perguntas do chat. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, senão a gente pode encerrar. Contato também do Alberto, se alguém precisar, a gente manda aqui também. Isso. Pessoal, fica à vontade, quiser mandar e-mail, tinha o meu link, do LinkedIn também, tá?
Normalmente eu respondo para todo mundo, tá? A gente atende vários clientes parceiros aí. Se eu não puder atender, eu encaminho para alguém dentro da IBM, tá? Tudo bem? Acho que é isso. A gente pode encerrar então, Alberto. Muito obrigada. Obrigado a vocês, viu, pessoal? Foi um prazer aí fazer essa conversa com vocês. Obrigada, Alberto. Obrigado, Alberto. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.